poder estar compartilhando com vocês um pouco do que a gente tem feito, né? E especialmente nesse tempo de pandemia, porque eu também me inscrevi em função disso, né? Desse desafio de falar um pouco sobre o trabalho de arte-terapia num momento em que não se tinha atividade presencial. E a minha apresentação, ela se refere à arte-terapia como potência restauradora em tempos de pandemia, com pacientes, com clientes, né, da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ivoti. Então, é a partir dali, né, que eu vou trazer o meu relato. Todas as imagens foram produzidas, são fruto de dinâmicas de arte-terapia que nós realizamos, especialmente naquele primeiro momento, assim, naquele primeiro ano, né. Bom, a arte-terapia na Liga Feminina de Combate ao Câncer, eu comecei com esse trabalho em 2019, e na ocasião, nós reorganizamos para que esses atendimentos fossem, primeiro de forma quinzenal e depois semanal. Isso ainda antes da pandemia, né? Comecei trabalhando com elas a questão do papel, porque para mim, arte-terapeuta, para mim, Andréa, o papel de seda tem sido um material plástico muito interessante na perspectiva de que é possível criar camadas e camadas e camadas de papel e modelar esse papel e ajustar e conseguir sobreposições. Então, vocês vão ver ali que tem algumas coisas interessantes. Nessa primeira imagem aqui, colorida, que foi do primeiro encontro que a gente teve, foi muito interessante porque eu não conhecia as mulheres, né, do grupo, eram 10, né, as mulheres inicialmente, e já no primeiro encontro começaram a aparecer os tumores, os volumes, isso a partir da fala delas mesmas, né, porque sempre que eu realizo atividade, depois a gente faz um momento de olhar, de se encontrar, de se ver naquela proposta, e elas foram trazendo, assim, ao grupo, né, um pouco desse sentimento. Bom, a potência restauradora, ela vem na medida em que a arte-terapia se mostra como um caminho restaurador e potencializador de vida. Eu estou com câncer, né, tenho uma dor física, emocional, psíquica, social, espiritual. Que coisas são essas? Né? E nós encontramos ali, ao lado da Liga Feminina, um amontoado de galhos secos que tinham sido podados. E foi muito interessante porque logo, né, que as mulheres estavam ali conversando e a gente olhou para aquilo e pensamos, nossa, interessante esses galhos, vamos guardar alguns e tal. E foi a deixa do grupo para a gente poder direcionar o trabalho, então, para essa questão de pensar que galhos são esses, que podas são essas, né, que têm sido feitas na minha vida, como eu me sinto. E aí vocês percebem ali naqueles 5 exemplos a diversidade de composições, né, dessas diferentes pacientes. Ora, com uma desorganização total da questão do galho, né, a primeira ali está toda desconectada, né, outras vezes os galhos seguem presos a um galho maior, e esses encontros a gente sentiu a necessidade de florescer. Então a gente estava assim num momento em que as podas haviam sido feitas, estava entrando o outono, né, trabalhamos bastante, chegou inverno, mas chegou também o tempo da primavera, e o grupo se mobilizou para usar a cor, né, para testar os volumes, né, ainda no papel de seda. Então florescemos, e o que apareceu ali muito forte foi a libertação. E essa palavra tem conduzido esse trabalho de arte-terapia, conduziu também durante a pandemia. Então, as sessões semanais presenciais, que eram de 2 horas de duração, de repente passaram a ser reuniões virtuais. Havia, assim, desde o começo, a proposta de continuidade, de vínculo afetivo, de uma proposta relacional. E o nosso foco, né, o foco que eu
tomei como propósito era o do todo da pessoa, o ser humano único, integral, né? Onde o corpo, a alma e o espírito estão conectados. E trabalhamos, então, nesses momentos de arte-terapia, as marcas do câncer, os vários sentimentos, a dor, o medo, a impotência e, principalmente, o cuidado de si, as marcas do cuidado. E a imagem que aparece aí das garrafas foi muito interessante, porque procuramos um suporte transparente, né, que pudesse dar conta dessa ideia de transparente, de transparência, né, de se mostrar para si mesmo, em primeiro lugar, mas criando relevos, criando formas, né, ainda com a plasticidade do papel de seda. E, casualmente, quando a gente estava fazendo isso, novas podas, né, foram feitas nas árvores lá da frente, novos galhos a gente pôde pegar, e essas garrafas se transformaram em vasos. E nós fomos convidadas, o grupo foi convidado para decorar para expor o seu trabalho, não decorar, expor o seu trabalho no café da Liga. E foi muito interessante que, a partir desse momento, houve uma produção enorme de flores, de tudo que é tipo. E uma das pacientes, que era uma senhora bastante receosa, assim, bastante tímida, né? Dificilmente se colocava, ela trouxe toda a sabedoria de modelagem em papel e trouxe essa questão, assim, dos saberes dela, né, em relação a fazer flores. Nesse momento, se intensificou essa questão do ser biopsicossócio institucional, eco e espiritual, né? Eu pude refletir um pouco quando eu montei esse material para apresentação, né, no quanto no quanto passou, né, perpassou esse trabalho, o ser pensante, criativo, o ser consciente e o inconsciente, né? Porque muitas coisas vinham lá do inconsciente. Muitas coisas elas não sabiam lidar, né? Em vários momentos, a arte-terapia trouxe situações dolorosas que estavam mais na negação, né, das pacientes do que na aceitação ou mesmo na busca de uma cura, né? Trabalhamos a questão da vida em abundância, o que significa isso, né? Como viver de forma abundante a partir dessa problemática do câncer, né? Trabalhamos um pouco a questão de conceitos como alma, que significa, no latim, anima, animus, né? Um sopro divino, uma força divina. O grupo é bastante espiritualizado, né? Gostam muito, assim, sempre que podem, né? Trazem nas falas delas essa relação potente, né? Com o Deus Criador, porque a partir da descoberta do câncer, elas buscaram ampliar essa relação de fé, né? Buscar algo que transcenda o físico, algo que seja maior que isso, né? Então, se pensou muito sobre isso, né? Na alma que nos capacita a sentir, movimentar, reagir, memorizar, conscientizar, criar, né? Uma coisa importante também, quando eu fui montar esse material, é de que o ser humano, ele é sim um ser relacional, né, de fé, e tem uma relação entre criatura e criador, entre o sagrado e o transcendente, e que em todos os momentos, especialmente nas situações em que elas estavam vivendo, a busca de um sentido de vida, a busca por respostas, né? Por que eu? Por que câncer? Né? Eu sempre fui uma pessoa tão boa, eu sempre fui uma pessoa tão, né? E aí se enche de perguntas e se traz muitas coisas à tona e por vezes as pacientes viviam isso na sua solidão, não tinham como socializar. E o grupo de arte-terapia, ele proporcionou que pudesse ser feita essa troca, né? Pudesse se falar dessas questões que afligem cada uma delas e elas muitas vezes se reconhecerem, inclusive no depoimento umas das outras, né? Aqui eu trouxe para o congresso também um pouco sobre o que é a questão do corpo, né? Um conjunto de átomos, elementos químicos, células, tecidos, órgãos, pensamentos, sentimentos, processos, privilégios, responsabilidades, a busca com o sagrado,
né? O câncer é um conjunto de doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células danificadas. Né? Eu fui pesquisar um pouco sobre isso para também tentar entender um pouco esse grupo, né? E tentar entender o que se passa. Né? Um suporte bem interessante para mim nesse momento foi um livro do Deolindo Feltz, Câncer e Espiritualidade, Sofrimento e Ajuda, onde ele fala, resultado, né, da dissertação, da tese, na verdade, dele, né, onde a questão foi ali pensar no enfrentamento do câncer, né, e eu busquei nesse livro também um amparo para poder ampliar um pouco o que eu já sabia e poder atender o grupo de uma forma mais tranquila, né. Mas eu vou passando adiante, porque são muitos slides. Nesse slide aqui, onde aparece esse monte de palavrinhas, foi o momento da exposição que a gente fez no café, que logo na entrada, assim, havia ali o lugar para umas 1.000 pessoas, mais ou menos, porque isso ainda foi antes da pandemia, né? Onde elas puderam pensar sobre como é receber essa notícia, estou com câncer, e qual o caminho, né? E se criou a partir dali, inclusive com um jaleco, um guarda-pó daqueles que a gente usa nos hospitais, né? Quando faz os exames ao fundo ali, bem fraquinhas, as palavras estão em cima, né? A partir do momento em que começou a pandemia, eu pude começar a explorar outros materiais, porque as nossas reuniões eram virtuais, e, bom, que material que as pacientes poderiam ter em casa, né? Foi a primeira coisa que eu me dei conta. E eu pensei, nossa, pedras. Né? A pedra já é um material que me afeta há bastante tempo, eu coleciono pedras desde pequena, tenho refletido bastante sobre isso, e pensei nessa possibilidade, pedras na vida da gente, né? O quanto duras crises existenciais afetam as pessoas, né? De várias formas, inclusive dessa forma inesperada, como descobrir um câncer ou enfrentar essa ameaça devastadora do Covid-19. Né? E que abalos emocionais e mentais surgem e como encarar e superar tudo isso. Então, em 2020, os objetivos foram redimensionados. A gente pensou mais a partir da pandemia. As pacientes traziam nos nossos encontros virtuais, né, essa necessidade de conversar, de se encontrar, mesmo que fosse de forma virtual, mesmo com dificuldades, porque ninguém sabia muito bem como fazer esse exercício, né? Imagino que hoje a gente já teve alguns probleminhas aí de ajustes, né? Imagina naquela época que as pessoas não estavam acostumadas a fazer esses encontros, né? Então eram ali 10 pessoas, 7 pessoas, 6 pessoas tentando se conectar, primeiro através do telefone, chamadas pelo WhatsApp, depois pelo Google Meet e outras plataformas, né? Mas o que a gente tinha certeza, o que tinha claro para mim nesse trabalho de arte-terapia era o cuidado de si, na perspectiva da saúde, através do autoconhecimento, da auto-organização dos processos vitais, diante dos reveses da vida. Potencializar a força criativa e curativa no enfrentamento da dor, do sofrimento e do luto, restaurando o equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. Motivar o compartilhar do processo vivido, refletir sobre, buscar soluções para transformar-se, e transformar o caos e humanizar. É importante dizer que nesses encontros, mais do que nos presenciais, os choros foram recorrentes. Né? A cada semana, uma delas trazia: a minha amiga faleceu, minha irmã faleceu, faleceu 3 pessoas da mesma família de Covid. Né? Então, isso foi muito forte, bastante tenso, né? E nós prosseguimos com essa ideia de, ao olhar para as pedras, que foi um dos elementos que eu trabalhei, acho que uns 3 encontros, né? Tentar olhar para as pedras que elas coletaram no seu pátio, no seu jardim, e tentar pensar em que pedra me reconheço, quem sou eu, o que vejo e como eu me sinto, e o que eu quero para o dia de hoje. Né? Nos encontros apareceu, então, alguns relatos, né? Eu trago aqui. Uma delas disse assim: na pandemia apareceram muitas pedras na vida da gente.
A outra disse, precisei tirar pedras do caminho, atirei muitas pedras fora e me senti aliviada. Outra, a paciente, disse, vi que haviam jogado fora as pedras que estavam no jardim da minha amiga, a vizinha, que morreu de câncer poucos dias atrás. Então, como as pedras estavam jogadas do lado de fora, haviam sido tiradas do jardim, eu achei que podia homenagear ela juntando aquelas pedras todas, fiz um lindo jardim na minha casa, fiz um memorial em homenagem à minha amiga. Então, olha só, né, que interessante, que pleno de sensibilidade, como elas foram lidando com esses diferentes materiais simples, né, coisas do cotidiano das pessoas. As pedras são, muitas vezes, obstáculos do nosso caminho, muitas vezes caminhamos sobre elas, né? Basta abrir a janela para a gente enxergar, nem que seja um pedregulho, um pequeno pedregulho, né? Nesse momento surgem novos desafios. Com o afastamento, então, do grupo social, o grupo se reuniu pelo WhatsApp. Nos áudios, expressão de angústia, choro das perdas, desespero. A metodologia precisou também ser organizada, a gente começou com reuniões muito longas. Hoje, há pouco tempo atrás, a gente diminuiu para 1 hora, porque no começo tinha muita necessidade de ficar falando e as reuniões se tornavam muito compridas, né? Conseguimos hoje fazer de forma virtual em 1 hora, de uma forma muito bacana, e nós trabalhamos vários materiais. Para tornar esse momento mais intenso e também poder refletir sobre ele, a gente fez as tomadas fotográficas, fez os registros. Então, sempre que a gente fazia uma dinâmica, um relaxamento, um exercício de respiração, ou um trabalho imaginário, ou fazia a prática, né? Depois da prática, eu convidava para que elas pudessem, após a sessão, fazer uma foto dos seus trabalhos, postar no grupo e trazer para o grupo também alguma fala, alguma escrita, ou a palavra que ficou. Eu tenho usado já, desde o começo, com esse grupo, uma dinâmica interessante que é sempre depois desse momento de olhar para o seu trabalho, socializar, se perceber, se encontrar em alguma parte do trabalho, né, de poder, ao final dos relatos, de quem quiser, né, fazer a sua socialização, encontrar uma palavra síntese do encontro. Né? E essas palavras síntese têm sido muito interessantes, porque às vezes o encontro começa bastante tenso, bastante difícil, né? O compartilhar também bastante pesado por vezes, e ao final as palavras sempre são plenas de gratidão, aparece muito gratidão, leveza, equilíbrio, fé, né? Liberdade, libertação. Bom, aqui tem alguns depoimentos que eu não vou ler agora, todos, mas um deles diz assim: tropeçar em pedras que encontramos no caminho significa que não estamos livres no caminho por onde passamos. Sempre há coisas que nos impedem de passar, por isso temos que acreditar que em cada tropeço da vida tudo irá passar. Por isso deveremos estar preparados para os piores momentos da vida. Precisamos ser fortes para o que der e vier. Né, esse foi o depoimento de uma delas. Assim. Algumas imagens aqui mostram algumas construções que elas fizeram. Né? Depois a gente fez também aquele exercício da janela. Né? A Tânia trouxe isso na fala dela ali no final, né? Mas o que eu percebo quando eu abro a janela, o que eu enxergo além das pedras, né? O que mais eu enxergo? E a gente fez todo um exercício também, e um momento bastante grande de desabafo. Usamos muitos símbolos, metáforas e elementos naturais. Eu optei em trabalhar com elas o fogo, o ar, a água, a terra. Então, naquele momento ali, naqueles 2 anos de pandemia, nós fomos entrelaçando esses diferentes elementos, né, e tentando dar uma significação pessoal, mas também uma questão de identidade de grupo. Nesse trabalho dos corações, é importante dizer, isso foi o primeiro momento em que a gente pôde sair para uma exposição de um amigo nosso, que é artista plástico,
E ele trabalhou o coração rasgado, o coração sangrando, o coração dolorido. E na volta, no retorno, elas fizeram as suas releituras, né, desse momento de olhar para o seu coração, num coração que dói, né, de um coração que está pulsando, que busca a vida e que quer viver. Né? Um elemento bastante interessante também que eu trago aqui, quando trabalhamos os elementos da natureza, e trabalhei bastante com sucatas também, porque isso eu sabia que elas tinham em casa, rolinhos de papel higiênico, rolo de guardanapo, né? Então procurei sempre ver com elas de encontro, a cada encontro, né? Ó, o que temos em casa, para que pudesse planejar a próxima atividade sem nenhum conflito, porque nem sequer ir para uma livraria, né? Teve um momento que não dava nem para a gente fazer compras. Né? Eu imagino assim, elas não tinham muitos materiais. Então, tintas, elas podiam usar tinta que tivessem, podiam fazer tintas naturais. A gente foi abrindo um leque de possibilidades. Né? E nesse momento que a gente trabalhou o rolinho de papel, a gente chegou na metáfora do túnel, né? Porque a gente olhou primeiro através da janelinha, mas depois a gente usou o próprio rolinho de papel higiênico e rolinho de guardanapo para buscar, né, como se fosse agora me fugiu o nome, um telescópio, não, um binóculo, né, para que a gente pudesse enxergar as coisas. Nós trabalhamos tanto o binóculo de forma horizontal, retinho, assim, quanto aquele que começa pequeno e se abre, né, ou vice-versa. Então, o que eu percebo de imenso ao meu redor, o que eu percebo de pequenininho, como eu me enxergo e olhar para si com esses objetos que elas criaram. E teve momentos em que foi doloroso olhar para si mesmo. Bem aqui embaixo tem uma pontinha que parece um cogumelo, que tem uns girassóis. Esse foi fruto de um trabalho de uma paciente que pegou a ideia do rolinho de papel e ela espetou no rolo vários palitos, como se fosse um ouriço. E ele ficou todo furado. E a gente trabalhou um pouco isso, assim, como são esses palitos que espetam, que dói, né? E se tirar os palitos, bom, ficam os furos, né? Que tinha um pouco a ver com o processo dela de cura, né, do câncer. Bom, aí o rolo ficou furado. O que eu posso fazer nessa perspectiva, né? Como eu posso transformar essa realidade, aquilo que eu vejo, que furou o meu corpo, que estragou o meu corpo, que machucou o meu corpo, que deixou uma marca? O que eu posso fazer com isso? Né? E ela recriou e fez ali uma casinha que ela chamou, né? Revestida, fechou os buracos, transformou aquele objeto em outra coisa, né? Nós trabalhamos o elemento madeira, e aí eu disse para elas, olha, gurias, vejam em casa o que vocês têm de madeira, que não sejam só móveis, mas coisas que chamem a atenção, que possa ser qualquer coisa. Né? E aí fotografaram também arapucas, a casa, a ponte do jardim. Uma delas colocou uma imagem de um caixão, porque uma grande amiga havia falecido, e a gente trabalhou no elemento madeira, essas ideias que elas foram trazendo, né? E a partir de cada fala, a gente foi trabalhando os conceitos de o que é armadilha, o que é uma arapuca, o que eu quero prender, o que me prende e o que eu gostaria de soltar. Né? Então foi bastante sugestivo, assim, esses momentos foram bem intensos. No elemento terra, a gente trabalhou as argilas, as marcas, e vejam, né, argilas, nem todas as argilas que elas tinham eram boas, então tinha aquela que esmigalhava, que ficava argila de valeta, né, argilas de arranjo de flor, reciclaram argilas duras, e a gente foi trabalhando com essa ideia, né, de plasticidade, de marca, daquilo que seca e quebra, daquilo que eu posso, de novo, tornar plástico, né, usando o elemento água, e recriamos vários objetos, a partir dos quais elas puderam enfrentar o mal-estar causado pela pandemia. Hoje, a gente percebe que as trocas têm desatado nós, revigorado a fé, a esperança, o amor, a solidariedade umas com as outras, trazendo de volta a paz, conduzindo a leveza,
o reequilíbrio, restaurando a alegria de viver. Não faz muito tempo, gurias, que a gente conseguiu começar a se reunir de novo, porque no pós-pandemia, este ano, por exemplo, a gente teve 3 encontros presenciais, o resto foi tudo ainda virtual, por conta das coisas que ficaram, do mal-estar, das rinites, sinusites e N outros problemas decorrentes do Covid, porque a gente teve aqui em Voti também um problema muito sério com a dengue. No começo do ano, várias pacientes pegaram dengue, inclusive do grupo, né? Então, a gente não conseguiu mais se reunir, mas a gente não desistiu de nos encontrarmos, de dar um significado para esse momento. Através do corpo criante, as mulheres têm encontrado pistas para a sanidade e motivação a fim da ressignificação da vida. As palavras-chave desse trabalho têm sido arte-terapia, potência, restauração e humanização. Bom, urge o cuidado de si, né, que é uma coisa que ficou. A coragem, a criatividade e a esperança são fundamentais, né, para que nós, arteterapeutas, possamos continuar trabalhando, né, na perspectiva da cura. E as reflexões e mobilizações, elas têm sido possíveis e têm sido otimizadas e potencializadas pelas cores, texturas, tamanhos, cheiros, formas, né, as sensações. Então, esse trabalho tem sido bastante interessante. Eu vejo bastante... vejo que agora tem sido um momento em que isso está se ampliando, inclusive nas ligas femininas de combate ao câncer, né? Novo Hamburgo também me convidou para trabalhar, fazer esse trabalho lá na Liga de Novo Hamburgo. Apresentei um pouco desse trabalho em Porto Alegre, no encontro que a gente teve, e aos